Ahm, Pode começar a gravação aqui no Zoom ou no Meet. Ahm, e queria ter um feedback se dá para ouvir bem no online, porque sei que a gente tem muitos participantes online. Nenhuma reação, nenhuma reclamação. Bom, boa noite. Ahm, Meu nome é Jan Grimhoff, eu sou aqui da Unicristos. Eu sou diretor do setor internacional da Comai. E eu tenho a honra de abrir oficialmente aqui o sétimo congresso, sétimo encontro da Iberuju. Já é o segundo que está Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento, nome oficial do evento. E já é o segundo encontro aqui na Unicristos, em Fortaleza, que a gente tem muito prazer sempre em receber, né, com o professor Fábio Veiga. Eu queria cumprimentar primeiro os organizadores, né, do evento, um, professor Fábio, os professores Andrés Lula, Juraci Mourão, Renata Albuquerque, Paula Saled, aqui da Unicristos, mais envolvidos no evento, né? Muito obrigado. Queria dar as boas-vindas muito calorosas aos participantes online, que temos, pelo que eu saiba, de Portugal, da Espanha, dos Marrocos, Bonsoir le Maroc, da Itália, buona notte, e ficamos muito honrados com essa presença tão internacional. Obviamente também bem-vindo aos brasileiros aqui presentes, da nossa própria instituição, mas ainda muito mais das outras instituições aqui do Ceará e de outros estados. Sejam muito bem-vindos aqui na Unicristos. Talvez só para contextualizar, porque alguns são de casa, mas a maioria não. A Unicristos, então, um centro universitário privado aqui em Fortaleza, nordeste do Brasil. É uma instituição jovem, né? Vai fazer 30 anos nesse ano. O colégio é que é mais que 70, mas a parte do ensino superior, 30 anos. É uma instituição que é muito bem conceituada, muito reconhecido pela qualidade, principalmente do ensino, né? Isso se vê nos indicadores do MEC, né, do nosso Ministério de Educação no Brasil, mas também pelos conselhos das profissões, né, das áreas que a gente ensina aqui, né, que vão desde saúde, medicina, aqui a gente está no campus da saúde, até engenharias, administração e direito, obviamente. E estamos reconhecidos também pelo sucesso dos nossos egressos no mercado de trabalho. Mas a instituição está crescendo também no quesito da pesquisa, não é? Por isso que não é por acaso que a gente sede muitos congressos como esse aqui. Na Unicristo estamos agora com 4 programas de mestrado. Um deles é o mestrado Direito, que recebe e coordena esse evento aqui do Iberuju. Temos agora um primeiro programa de doutorado na Unicristos, na odontologia, e estamos esperando o momento, num futuro breve também, de sair o doutorado no direito, né? Então, essa parte da pesquisa está crescendo muito. Isso se vê também pelo reconhecimento internacional, né? A Unicristos é a única instituição no Brasil, o único centro universitário no Brasil, né, nessa categoria, que está ranqueado no Times Higher Ranking for Latin America, nessa categoria. Isso nos dá muito orgulho, né? E o setor internacional que eu represento aqui, a gente faz quase uma década que a gente acompanha, tenta apoiar essa viagem, esse desenvolvimento da instituição, né? Com muito orgulho, com muito prazer, tentando conectar, né, as pessoas que fazem essa instituição, os professores, alunos, gestores, funcionários, com o mundo. Então, isso é a nossa missão. E a gente trabalha muito com está desenvolvendo muitas atividades, tanto presenciais, tanto virtuais, ou híbridos, como esse evento, né?
voltados para ensino, para pesquisa, né? Mobilidade, intercâmbios virtuais, encontros científicos internacionais. E na parte do direito, né? O mestrado em direito, ele tem essa especificidade que a gente tem um conselho de internacionalização dentro do mestrado, né? Que integra a professora Paula, o professor Juraci, eu, e a gente tem, por isso, mais capacidade, mais recursos, né? A Paula está dedicada a essa função de internacionalização, para desenvolver eventos como esse, como outros, né? E não é por acaso, né, quando o professor Fábio Veiga nos procurou em 2021, 2022, que a gente topou receber, hospedar esse evento do Iberaju, porque no plano estratégico do direito, do mestrado em direito, a gente definiu algumas áreas focais, né, de concentração geográfica para as nossas parcerias, né? E o mundo anglófono, né, do Common Law, e a Península Ibérica, né? A gente trabalha com várias instituições em Portugal, né? Com Porto, Coimbra, Lisboa, e na Espanha também, né? Salamanca, Sevilha, Deusto, né? Eu lembro que a gente fez já três edições de encontro de mestrandos Deusto na Espanha, Unicristos, né? E por isso também realmente a gente acha que cabe muito bem receber aqui esse congresso do Iberoju. Pelo que eu vejo, a programação é muito rica, né? Já começou hoje, vai continuar amanhã. Eu fico muito feliz porque é um exemplo muito concreto de como podemos envolver, integrar a nossa comunidade acadêmica aqui da Unicristos com a comunidade acadêmica maior, mais grande, lá fora, no mundo inteiro, né? No Brasil, em outros países. É um grande prazer ver isso acontecendo. Então, mais uma vez, parabéns pelos organizadores e eu desejo 2 dias muito proveitosos em discussões, em trocas, em trabalhos, né? Muito obrigado. E eu vou passar a palavra ao professor Juraci, né? Boa noite a todos. Eu serei breve. Eu acho que o Ian falou muito bem da nossa satisfação em estar recebendo pela segunda vez o Iberoju. Fábio, por favor, veja a Unicristo como uma das suas casas aqui no Brasil. Sempre seja muito bem recebido. Nossa primeira impressão foi a melhor possível. Agora, essa segunda tem se confirmado ainda mais. Esse sétimo encontro só mostra como essa iniciativa ela é valorosa, como ela é uma grande oportunidade para nós fazermos essa troca, que é pensar o desenvolvimento com os nossos desafios próprios, as nossas preocupações próprias da nossa região, do Nordeste brasileiro, do Brasil, mas a partir de uma perspectiva de trocas internacionais. E o, o mestrado, como o Ian nos colocou, nós temos procurado, embora nós sejamos jovens, nós somos muito ousados. Desde o nosso começo, a gente se preocupou com essa internacionalização, então a gente sempre se preocupou nessas trocas. E que eu fico muito, mas muito satisfeito mesmo é que, assim como nós temos o que aprender com algumas experiências estrangeiras, nós temos muito a também passar das nossas experiências. Desenvolver o direito no Brasil, solucionar conflitos na área de acesso à justiça, procurar expandir direitos e efetivar direitos no âmbito do desenvolvimento, no Brasil tem suas peculiaridades e eu tenho muito orgulho das soluções que nós estamos encontrando e estamos podendo, em alguma medida, exportar nessa nossa internacionalização. Nós, algum tempo atrás, fizemos um evento apadrinhado pelo professor Walter, que está aqui na plateia, com a Universidade da Croácia. Eu nunca imaginei que eu ia ter troca com alguma universidade da Croácia, mas eles estavam enfrentando alguns desafios parecidos com o que nós havíamos enfrentado
no que diz respeito à efetivação da democracia e o trato da corrupção em alto escalão, algo parecido com a Lava Jato que nós tivemos aqui no Brasil. Nós tivemos alguns encontros com o professor Mark Tushnet, nosso grupo de estudo, em que ele apresentou o então recém-lançado livro dele, que era The Fourth Branch, em que ele se preocupava com as instituições de defesa da democracia, que seria um quarto poder, que envolveria algumas instituições, como o Ministério Público Independente, como Cortes de Contas e conselhos eleitorais, que é para tratar de alguns pontos importantes que as democracias atuais enfrentam, que a antiga separação de poderes não está bem tratando. E um deles é exatamente o combate à corrupção e a realização de alto escalão, que termina cooptando os três poderes, e também a garantia de eleições limpas e transparentes. O Brasil passou por tudo isso recentemente, nós podemos passar para os colegas de outros países como nós passamos, e orgulhosamente podemos dizer que passamos bem com os instrumentos jurídicos, com as instituições de justiça que nós temos. Então, pelo que eu já vi nas discussões à tarde, eu acho que foram trocas ricas, trocas importantes, não só online, mas também presencialmente. Agradeço a todos os professores que participaram, especialmente o professor Beron. O evento está sendo rebatizado de Beron Ju, tendo em vista a grande participação dele em vários trabalhos, mas isso mostra, professor Fábio, que a semente que o senhor plantou há alguns anos aqui está rendendo árvores e frutos, árvores frondosas e frutos bastante prolíferos. É isso. Muito obrigado. Professor André. Bom, Paula. Bom, novamente, acho que em nome da coordenação, não sei se posso passar depois aqui a palavra também à professora Renata, ao professor André, mas já em nome deles, como disse hoje na abertura do nosso evento, quero agradecer a todos que participaram, professores, os alunos, né, os nossos mestrandos que se engajaram, os alunos da graduação que, principalmente, que vêm mais assim, mais crus, né, têm medo, e enfrentaram esses desafios, foram lá, apresentaram trabalhos, ainda vão apresentar, passam por essa experiência pela primeira vez. Então, a todos, né, que se colocaram nessa situação de apresentação, que a gente sabe que é difícil, então a todos vocês eu quero agradecer. É um evento internacional, então é algo que é transmitido, tem outros colegas assistindo, né, de outras instituições. Então, vocês todos estão de parabéns. Agradeço novamente, Fábio, em nome da instituição, essa parceria incrível que a gente fez, né, que hoje, como eu bem disse, depois fiquei feliz até com as minhas palavras, por você ter nos escolhido, ter escolhido a Unicristos aqui no Nordeste, para a gente fazer essa parceria, porque a gente sabe que o Iberojur é super assediado, o Iberojur está em Coimbra, está em Sevilha, está em Curitiba, está na Espanha, está em Paris, está em Floripa. A gente dorme e acorda o Iberojur, não sei nem onde é que está. Eu não sei como é que você vive, dorme, come. Tem que fazer um Globo Repórter sobre o Iberojur. E são sempre instituições renomadas, né, com alto índice em todos os rankings. Então, assim, a gente tem que te agradecer também por nos ter escolhido a Unicristos. É uma honra, é um prazer para a gente sediar esse evento mais uma vez, e eu espero que venham mais edições, mais eventos, e que a gente tenha sempre essa comunidade de pesquisa aqui na nossa casa, envolvida, né? Os mestrandos que daqui a pouco não são mais mestrandos, são mestres, mas que continuem voltando aqui para continuar a pesquisa, e já em outro nível aí da carreira, mas que continuem, não saiam aqui da casa. Então, em nome da Unicristos, eu realmente gostaria de agradecer a parceria, tá certo? A gente acha que é um evento fácil, que o evento já vem pronto, mas são meses aqui de coordenação, de trabalho, dos GTs, e manda para professor, e manda para aluno, e vê, né, quem vai participar. Então, realmente é um evento que a gente se desdobra para ter um resultado bacana e que depois a gente chega lá numa publicação internacional. Quem que não quer uma publicação internacional para o currículo? Então, a gente tem que te agradecer, tá certo? Muito obrigada, realmente.
Claro, né, a Vânia precisou se ausentar, acho que para falar no telefone, mas também queria deixar registrado, já registrei a presença do Walter hoje aqui também, queria agradecer, e deixar registrado a nossa palestrante aqui principal, que é a professora Vânia Ieta, queria até que ela estivesse ouvindo, é de uma inteligência ímpar, né, a gente vai ter a honra de poder ouvi-la alguns minutos, sugar um pouco da inteligência dessa mulher, que acho que é interminável, e você consegue trazer essas pessoas para a gente, né? Então, é Vânia Ieta, é o Lorenzo Borrosa, são os professores de Coimbra, são sempre professores, assim, que a gente fica, sabe, você tem uma rede fabulosa de contatos profissionais maravilhosos. Então, também quero dar as boas-vindas à professora Vânia Ieta. Então, boa noite a todos e a todas, né, nesse dia. Saudar aqui a mesa, na pessoa do professor Juraci, professor Fábio, né, os representantes aqui das duas instituições, que é um prazer muito grande estar nessa segunda edição, né, do Iberoju, a primeira que aconteceu em 2022, né, exatamente 2022, e agora, 2 anos depois, nós estamos aqui retomando essa segunda edição. E como mesmo a professora Paula falou, a gente espera que essa parceria seja frutífera, né? Essa aqui é a segunda e vão acontecer outras, né, Fábio? Porque a gente espera isso. Por quê? Porque esse evento é muito importante, gente. A possibilidade de uma internacionalização, de um evento internacional acontecer aqui no nosso mestrado é de grande valia para os nossos mestrandos, para os nossos convidados, professores, né? Todo mundo. Né? A possibilidade do mestrando já sair com publicação internacional, várias publicações, né? Isso aí é muito importante. Poucas pessoas têm essa possibilidade que o professor Fábio tem proporcionado aqui para a Unicristos, como a professora Paula falou, né, um congresso desse tão importante que no ano tem Curitiba, tem, né, vários lugares aqui do Brasil e de fora. E aqui no Nordeste, Fortaleza com a Unicristos. Então a gente agradece bastante. Eu e o professor André estamos na organização desde o primeiro encontro, estamos aqui no segundo, e os próximos, né, que vão acontecer, se Deus quiser, estaremos aqui a dispor com o maior prazer nessa organização. Bom, muito obrigada. Queria dar uma palavra antes do André falar, quero fazer um registro que quem foi o padrinho da Unicristo perante o Iberoju foi o professor André e a professora Zélia. Então, nós agradecemos e estamos fazendo o segundo evento porque nós fomos apadrinhados aqui pelo professor André. Boa noite a todas e a todos. Para mim é um motivo de muita satisfação poder participar do segundo Iberoju que acontece aqui na Unicristos. Quero cumprimentar e agradecer o Fábio pela confiança na instituição. Quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui, os meus colegas que estão à mesa. E me parece, Fábio, que este segundo Iberoju ele tem uma leve diferença para melhor em relação ao primeiro. Eu quero ressaltar duas palavrinhas, ambas começam com I. Integração, porque é um momento muito rico de troca, tanto no que diz respeito a níveis acadêmicos, porque aqui nós temos professores doutores, temos professores pós-doutores, temos professores mestres, temos mestrandos e até graduandos. Então, isso realmente viabiliza um canal de comunicação e de troca muito rico para as pessoas que participam. E a outra palavra é inclusão acadêmica, porque nesta edição nós conseguimos trazer os mestrandos para que eles pudessem participar como moderadores dos grupos de trabalho. Então, foi uma demanda nossa e o Fábio acolheu. E realmente é um momento muito bom de você poder começar na vida acadêmica participando de avaliação de trabalhos que têm um nível de qualidade que acabaram, assim, bom, já que foram avaliados para poder estar aqui. Então, quero cumprimentar, em especial por esse motivo, os nossos mestrandos que participaram na condição de coordenadores, em que eu faço registro, pelo menos dos que eu conheço, da Andréia, o Emerson, a Tami, o João Ricardo passou pela gente, o Francisco, então vocês estão de parabéns. A Marcela, porque eu não estou vendo a Marcela, cadê a Marcela? Só o marido dela que eu estou vendo ali do lado. E temos alunos da especialização, então realmente ter essa oportunidade de participar como moderador, acredito
que tornou esse evento um pouquinho mais diferente para vocês. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, tanto de submeterem os trabalhos para que vocês pudessem apresentar, como também para que vocês pudessem contribuir com as discussões dos grupos de trabalho, que eu tenho certeza de que elas foram realmente muito boas. Então, sejam muito bem-vindos e eu espero que o evento amanhã seja excelente, assim como tenho certeza de que foi o evento de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa noite a todos, e boa madrugada quase, né, para quem está lá em Portugal, Espanha, e Marrocos, Itália. Queria cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Jurandir Mourão, e agradecer pelas palavras dirigidas a mim e também ao Iberojur, e cumprimentar os meus colegas de comissão, organizadora, a professora André, a professora Renata, a professora Paula. Também é uma alegria para mim, e o professor Ian, que está aqui do meu lado, que nós já temos assim longas conversas já há alguns anos, desde 2022, em questões de relação internacional, né, das instituições, e da minha parte também já tentei apoiá-lo e estou à disposição também para apoiar o seu serviço lá em terras europeias. Você é europeu, mas sempre é bom ter uma ajudinha de um brasileiro, né? Mesmo que seja fora. Eu sempre digo isso aos meus colegas. Mas obrigado, e queria dizer que a Unicristo é uma instituição que eu tenho o maior orgulho de poder cooperar, porque toda vez que eu faço uma citação de onde nós vamos ir e faço uma citação aos meus amigos europeus e os brasileiros também, que vamos vir a Fortaleza, vamos à Unicristo, todos que conhecem a Unicristo sempre falam: a Unicristo é uma excelente universidade, é uma excelente instituição superior, tem professores comprometidos, uma organização muito comprometida com a qualidade do ensino e da pesquisa. Então, isso faz parte também do meu DNA de pesquisador e de pessoa que quer melhorar, né, a parte científica. Então, a Unicristo, ela representa esse nosso DNA. Então, para mim, então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar daqui 2 anos, né, a Fortaleza, e dizer que a primeira pessoa que me promoveu a ideia de eu vir para o Nordeste, vir aqui para Fortaleza, é o meu amigo Walter, que está aqui presente na sala. Foi ele que falou: Fábio, você tem que fazer um evento em Fortaleza. E aí, quando eu conversei com a professora Zélia, né, que é colega e amiga do professor André, ela me disse: Fábio, fala para a Unicristo, que lá tem excelentes professores, excelente instituição. Foi por isso que eu cheguei até vocês. Então, é uma acumulação de boas pessoas, né? Essa integração entre várias boas pessoas faz com que a gente se conecte e a gente se identifique. E essa identidade nos gera valores e força, e é isso que vale a pena, né? No futuro vai ter um livro publicado, vai ter indexações, vai ter impacto científico, mas o que mais vale é essa nossa união enquanto pessoas, né? Então, queria deixar aqui meu agradecimento então, à Unicristo, à pessoa do professor Juraci, e dizer que vocês todos são muito bem-vindos, os meus colegas que estão ouvindo online também são bem-vindos, entre hoje, né, que já passou os painéis, e amanhã. E os que não puderem vir pessoalmente, eu vou contar a história para todos lá em Portugal, na Espanha, que o mar aqui é quente, que o mar de lá é gelado. Então, eles vão ter que vir aqui o próximo ano para ter certeza, né? Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra aqui ao professor Juraci. Bom, eu vou pedir para desfazer a mesa de abertura, pedir só para o professor Fábio continuar. Gostaria de chamar à mesa a professora Vânia Aieta, para a nossa conferência de hoje. A professora Vânia, ela é doutora em Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, politóloga e advogada e presidente da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Política. Bom, o professor Fábio estava destacando como foi que ele fez o contato para chegar aqui na Unicristo, e é interessante que realmente quando pessoas de boa vontade se juntam, conseguem fazer a diferença. Eu sempre me lembro de uma frase do Hemingway no Porque os Sinos Dobram. Olha, é importante saber quem está do seu lado da trincheira? Sim, é até mais importante do que a guerra. Então, eu fico muito feliz em estar nas trincheiras aqui da vida acadêmica, ao lado do Fábio e da professora Vânia. Então, sem maiores delongas, professora Vânia.
Então, boa noite, vendo aqui tantos amigos, muito obrigada, né? Já encerrando aí esse ciclo, né, de palestras, de um congresso aí tão potente, né, como foi feito aqui pela Unicristos, em parceria com o Iberoju. Eu queria dizer, assim, da minha imensa felicidade de estar aqui, congraçada com vocês, antes de começar propriamente, né, a falar, né, da inteligência artificial, sobretudo nas eleições, né, que é minha matéria, de dizer da minha alegria de estar aqui nessa instituição, agradecer sobretudo, né, a receptividade da Paula Salé, que é uma amiga minha querida, trabalhamos juntas, fizemos tantas coisas juntas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com ela, com o Beron, e na amizade, né, estreita que tenho com o Fábio Veiga, viu o Iberojur nascer, né? E hoje eu tenho, né, a grande honra, é uma honra para mim, eu não estou falando isso da boca para fora, de ser uma colaboradora dessas iniciativas grandiosas do Fábio, que foi um desbravador brasileiro na Europa, né, para levar o nosso olhar, a nossa visão, o nosso conhecimento, né? Ele teve a coragem, né, que ninguém teve, né, de ir para lá, né, e encarar tudo, né, Fábio? E hoje nós temos, né, esse instituto extraordinário que tanto já fez, tanto produziu, tantas entregas, né, pôde proporcionar à comunidade europeia e à comunidade brasileira. Então vejam, né, que essa honra é muito grande para mim, porque talvez, né, uma das coisas mais grandiosas que tenho, né, no meu currículo é poder ser também a coordenadora, né, da área constitucional do Iberoju. Isso me deixa muito, muito feliz e honrada, Fábio, sempre agradecendo a você esse convite. E já convidar a todos aqui, né, que estou organizando junto com o Fábio um curso de verão em janeiro no Porto sobre democracia e os movimentos iliberais. É uma semaninha, o Porto é sempre muito agradável. Quem quiser dar uma esticada, vai ser de 13, tem que fazer a propaganda, os anúncios paroquiais antes da palestra. Vai ser de 13 a 17 de janeiro em Portugal. Se organizem, se inscrevam, entra ali na página do Iberoju, já faça a sua inscrição, que vai valer muito a pena, muito a pena. Mas vamos lá, senão o professor vai me expulsar, vai dizer, pô, você chegou aqui, cadê a palestra? Então vamos lá. Então vejam vocês, as ferramentas de inteligência artificial para gerar textos, áudios, imagens, elas estão sendo incorporadas de uma forma muito intensa, de uma forma pujante, pela primeira vez nas eleições brasileiras. Já estamos assistindo esses episódios em outras eleições. Na eleição argentina, vimos muito a utilização até da propaganda negativa, né, nas eleições argentinas, nas eleições americanas, né, já desde a última também. De um lado, elas reduzem custos, automatizam peças publicitárias, mas também acentuam demasiadamente a desinformação e dificultam certamente pela complexidade desta ferramenta da inteligência artificial o necessário combate à desinformação. E talvez é aí o eidos do problema, né? Onde está exatamente essa espinhosa identificação de conteúdos falsos ou editados. Por essa razão, eu creio que essas eleições municipais elas vão ser um grande laboratório no Brasil todo
para desenvolvermos alguns caminhos, alguns paradigmas para esses desafios. Vai ser a hora de nós testarmos essa nova ferramenta nas eleições, sobretudo no que tange aos vídeos e imagens para as grandes plataformas e aos canais de mensageria, que poderão ser customizadas para diferentes nichos de eleitores, de acordo com o cardápio, né, da ocasião. E uma das principais preocupações, como vos dizia, é exatamente a desinformação, notadamente em razão de conteúdos produzidos e advindos do deepfake, através de montagens e do uso da inteligência artificial para a manipulação de falas e imagens. A resolução do TSE 23.732 desse ano de 2024 promoveu alterações consideráveis na resolução de propaganda, que é a 23.610 de 2019, a dispor, entre outras questões, desse novo tema, deste tão instigante tema da inteligência artificial nas eleições, além do combate à desinformação, que com essa nova e potente ferramenta pode ficar certamente sensivelmente agravado. Mas vejam vocês, e aqui eu quero fazer uma reflexão conjunta, sobretudo aqueles que, um pouco mais velhos do que a plateia, né, talvez da minha idade para cima, viveram outros tempos e tantas manifestações e mudanças tecnológicas que a sociedade contemporânea assistiu. Apesar de todo esse impacto, professores, que a nova ferramenta traz, nós temos que destacar que a inteligência artificial, apesar da sua pujança, é uma ferramenta tecnológica como tantas outras, e nada mais do que isso, né? Eu não me sinto à vontade nessas palestras, que a gente já viu várias aí na Europa também, aí começa aqueles táxis a andar sozinhos, né? Aquela coisa, né? Desesperadora. Eu sou da turma da old school e eu lembro perfeitamente de um seminário que eu participei na Emerge, nos idos dos anos 90, sobre a chegada da internet e os seus impactos. Como vimos da clonagem, né? Tantos outros terrores, né? Que a sociedade, né? Se colocava. Naquela oportunidade, né? Acreditem vocês, eu vivi um mundo antes da internet, posso dizer, né? Bem, nós todos, né? Vivemos isso, que a internet também se apresentava naquela oportunidade aos olhos de todos como cenário descrito no famoso livro Admirável Mundo Novo, né? Brave New World, na versão original da língua inglesa, romance escrito por Aldous Huxley, ainda em 1932. Vejam vocês, a utilização da inteligência artificial certamente vai aguçar os desafios a serem enfrentados. E não há condições de normatizarmos conjunturas com a mesma velocidade das inovações tecnológicas. Seria uma coisa assim, né? Sem sentido, porque inócua, né? Por essa razão, se nós considerarmos que o direito, sobretudo os tribunais e os seus julgadores, não podem se abster de julgar as demandas, estou aqui com grandes processualistas, nós vamos ter que recorrer à hermenêutica constitucional e o famoso tripé dos vetores interpretativos que compõem o seu esteio, notadamente o texto, o contexto e o intérprete, para a solução dos hard cases, dessas difíceis controvérsias e celeumas que os novos pleitos eleitorais nos trarão. Regularmos a seara estritamente necessária, a Justiça Eleitoral vai asseverar
o cumprimento do princípio constitucional da segurança jurídica, que é cardeal em matéria das eleições. Nós já estamos acostumados, no direito eleitoral, a resultados interpretativos mediadores da justiça eleitoral. E uma série de temas onde existem, professor Fábio, hiatos temáticos pontuais no enfrentamento da disputa entre os players numa eleição. Então, é importante dizer que isto não significa criar direitos que o legislador não criou ao horror do corolário da legalidade, mas tão somente fomentar, no plano hermenêutico, resultados interpretativos satisfatórios para as demandas que estão em jogo para o nosso enfrentamento. Vejam vocês, caros colegas, que na resolução que instituiu a inteligência artificial nas eleições, nós vamos observar com muita cuidado a diferença entre a aplicação lícita da inteligência artificial, desde que ela seja identificada e informada ao eleitor, tá certo? Né? Coadunada com um preceito legal do artigo 9º das chamadas vulgarmente deepfakes, cujo uso está vedado pela legislação brasileira. Essa vedação não significa estarmos combatendo herculeamente a tecnologia, mas regulando o que é necessário regular, quando a utilização da ferramenta está estritamente maculada, essencialmente maculada pela desinformação, ou se presta para o cometimento de crimes, para o cometimento de outros ilícitos eleitorais que mereçam a justa intervenção da Justiça Eleitoral, com a finalidade de nós assegurarmos o princípio da par condicio, que é a espinha dorsal do direito eleitoral. E aí, nesse sentido, certamente os provedores, tá? Em destaque os que impulsionam comercialmente conteúdos, estarão na mira de um maior controle e sujeitos à responsabilização, se comprovado o conluio da plataforma com o cometimento de crimes eleitorais e ilicitudes que, por sua pujança em se tratando da divulgação, possam não interessar comercialmente, professor Fábio, as plataformas tomar medidas necessárias para moderação de conteúdo por ordem judicial. Vejam que aqui é muito importante dizer que não se trata de lesarmos a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não é e nem pode ser um direito absoluto. Esse discurso raivoso contra a justiça eleitoral, com a moderação atenta contra a liberdade de expressão, é discurso dos grandes profissionais, também juristas, muitos deles, inclusive, famosos interlocutores da nossa matéria eleitoral, os que são, minha gente, ao fim das contas, professor Beron, os advogados das plataformas, que, obviamente, defendem os interesses dos seus clientes, o que é até legítimo. Mas a justiça eleitoral, ela não pode ser advogada de parte, e ela precisa fazer o que tem que ser feito. Ninguém estará proibido de postar o conteúdo que desejar. Você pode postar o que você quiser. Ninguém é proibido de postar nada. E, nesse ponto, a liberdade de expressão vai estar cumprida. Mas você, como cidadão, terá, como em qualquer sociedade democrática, estar pronto para enfrentar as consequências advindas dos seus atos, sobretudo se você cometeu crimes. Então, é uma questão de gerenciarmos interesses legítimos entre lesantes e lesados.
E aqui nós somos operadores do direito. O lesante tem o direito de dizer o que quiser, não é, professor Beron? Mas o lesado, ele também precisa ter meios, sobretudo processuais, não é, professora Paula, processualista, né? Sobretudo de identificação verdadeira, de identificação célere dos lesantes, para poder também reparar um dano sofrido. E, nesse sentido, nós não podemos esquecer alguns paradigmas importantes neste diagnóstico que eu estou, ora, a fazer. Primeiro é a vedação constitucional ao anonimato. Outra questão é que o robô não possui, não sei no futuro, mas pelo menos por hora, no atual cenário jurídico, personalidade para que a gente tenha, né, preocupações com ditos direitos fundamentais assegurados dos robôs. O robô não tem direito fundamental. Pode ser que tenha, mas por hora não tem. E no asseguramento do acesso à justiça dos lesados, a Justiça Eleitoral deve atuar na repressão efetiva às novas anomalias advindas da inteligência artificial nos pleitos eleitorais, reprimindo quando se fizer necessário, antes mesmo do término das eleições. Senão, não tem sentido, né? Porque a eleição, você busca o resultado. E ainda mais no Brasil, onde se encurtou por demais o período da campanha eleitoral. Para isso, a jurisdição eleitoral ela precisa avançar nesta interpretação do arcabouço civil eleitoral. Na esfera material, existe uma releitura doutrinária e uma atualização jurisprudencial da hipótese do uso indevido dos meios de comunicação social, sem prejuízo da configuração do abuso do poder econômico, do abuso do poder de mídia e da comprovação de eventual gasto indevido nos termos do artigo 30A da Lei das Eleições. Agora vamos no campo processual. Eu não sou processualista. Paula, se eu estiver errada, você puxa a minha orelha. No campo processual, nós temos que utilizar com mais ênfase, inclusive nas representações por propaganda irregular, técnicas mais apropriadas das antecipatórias e das ações inibitórias contra o uso dos robôs e dos perfis falsos. E aqui eu quero destacar, né, a importante contribuição da professora Paula Salé, que já nos idos de 2015, ela ainda em Coimbra, quando eu organizei um pioneiro congresso de direito eleitoral, eu disse, Paula, me ajuda. Eu preciso que nós façamos um artigo que nunca ninguém escreveu aqui sobre exatamente as antecipatórias e as inibitórias em matéria eleitoral. E ela o fez e está publicado ali na revista Bellot, da UERJ, né? Lá atrás. Mas foi... Depois todo mundo escreveu sobre isso, mas quem escreveu primeiro no Brasil sobre isso foi a professora Paula Salé, nesse evento que nós fizemos. Então, vejam, né? A remoção dos robôs, não só de conteúdo, mas também a remoção ou suspensão, durante o período eleitoral, dos referidos perfis falsos e anônimos que cometem crimes e ilícitos eleitorais gravosos. Além disso, para melhor atuar na repressão ao uso indevido dos meios de comunicação, que é a hipótese ensejadora de ação de abuso do poder, os limites da ação de investigação judicial eleitoral, eles precisam ser reestruturados, ou pelo menos oxigenados com auxílio das diversas aberturas procedimentais oferecidas pelo CPC. Se não tomarmos essas medidas assecuratórias do princípio da isonomia entre aqueles que juntos concorrem
nos pleitos eleitorais, diante dessa emergência tecnológica da inteligência artificial, as eleições vão correr o risco de não serem democráticas, embora todas as atividades normais e ordinárias da democracia, discursos, anúncios, mensagens, votação, contagem dos votos tenham ocorrido. Vejam vocês, eu quero falar, né, de uma audiência pública que teve no Senado dos Estados Unidos em 16 de maio do ano passado, sobre inteligência artificial, notadamente nas eleições. E o CEO, então, que estava, né, a comandar aquela audiência, respondeu que estava preocupado com o fato de algumas pessoas poderem usar modelos de linguagem para manipular, persuadir e propiciarem um envolvimento previamente conduzido em interações com os eleitores. E nessa audiência pública do Senado americano, os tecnólogos políticos ouvidos apresentaram a hipótese de desenvolvimento de uma máquina chamada Clogger, que perseguiria, Beron, incansavelmente apenas um único objetivo: maximizar as possibilidades do candidato escolhido. Não é isso. A campanha que comprasse esses serviços prevaleceria na eleição. Então, embora as plataformas como Facebook, Twitter, YouTube já utilizem formas de inteligência artificial para fazer com que os utilizadores passem mais tempo nos seus sites, e a gente percebe isso quando de noite fica ali brincando na internet, a inteligência artificial do Clogger teria um objetivo diferente. Ela teria um objetivo, meus amigos, de mudar especificamente a pauta comportamental, sobretudo em relação ao voto daquela pessoa que está a ser abordada, né, pela questão da linguagem. O Clogger funcionaria utilizando a automação para aumentar drasticamente a escala e potencialmente a eficácia de manipulação do comportamento e das técnicas de microsegmentação que as campanhas políticas têm usado desde os anos 2000. Então, vejam vocês, da mesma forma que os anunciantes, professor Fábio, usam o seu histórico de navegação e de mídia social para direcionar os anúncios comerciais e políticos individualmente, e o professor Fábio já falou sobre isso uma vez, o Clogger direcionaria a atenção pela inteligência artificial individualmente em você, Paula, e em centenas de milhões de outros eleitores. E a operacionalidade disso se deflagraria pelo oferecimento de 3 avanços em relação à manipulação algorítmica de comportamento de última geração. Primeiro, o modelo de linguagem, que geraria, Fábio, mensagens como textos, redes sociais, e-mail, talvez incluindo imagens e vídeos para te agradar, personalizadas para você. E é importante ressaltar que, enquanto os anunciantes colocam estrategicamente um número relativamente pequeno de anúncios para fidelizar aquela predileção, os modelos de linguagem, como o ChatGPT, eles geram impressionante número de mensagens exclusivamente para você, Paula, e para esses milhões de eleitores no campo pessoal ao longo de uma campanha. A segunda questão é que a máquina, o Clogger, ela usaria uma técnica chamada aprendizagem por reforço. Como é que é isso?
geraria uma sucessão de mensagens impressionantes e reiteradas que potencialmente, paulatinamente, teriam por escopo a mudança do teu voto. Vejam que nós não estamos falando aqui para militantes de partido, nem estamos falando para o homem e a mulher comum, né? Então, o aprendizado por reforço é uma abordagem de aprendizado da máquina por tentativa e erro, na qual o computador vai executar ações e obter um feedback sobre qual funciona melhor para aprender como atingir o objetivo. E, gente, isso já é feito no xadrez. Vocês sabiam esses caras aí de xadrez que já viram na televisão? Está desafiando o robô, o computador. Essas máquinas podem jogar xadrez e muitos outros videogames melhor do que qualquer ser humano, Fábio. Usando que técnica? Essa que eles querem usar na eleição, da aprendizagem por reforço, né? E se já foi testado para os games e com sucesso, por que não se traria essa tecnologia, esse modus operandi do mundo dos games para o universo eleitoral? E aí a minha terceira consideração. Ao longo de uma campanha eleitoral, as mensagens do Kloger, elas vão evoluindo para levar em conta as suas respostas aos envios anteriores que os robôs e a máquina te fizeram. E a partir das respostas, por exemplo, que o Beron deu, e eu vivo brigando às vezes com minha mãe é uma militante arraigada, e ela responde, eu digo, mãe, para de falar com o robô, isso é robô. E ela briga com o robô no Facebook. Coisa de velho, velho gosta do Facebook, né? Como é que é? É a plataforma, né? A rede social do pessoal mais velho. Mas eles, a partir das respostas que o pessoal dá, Fábio, é aí que eles vão trabalhando na inteligência artificial para buscar o que aquela pessoa precisa para poder ir transmutando a sua predileção. Vejam que as mensagens do Kloger seriam semelhantes àqueles anúncios chatos que a gente odeia, mas que nos seguem em diferentes sites, em diferentes mídias sociais. Também vejam que as mensagens que a máquina envia podem ou não ter conteúdo político, porque o conteúdo, o objetivo da máquina não é maximizar a cota de votos e provavelmente conceber estratégias para atingir esse objetivo numa escala que nenhum ser humano teria pensado. Ele quer mudar a sua opinião, né? O Kloger não está se importando com a verdade. Aí o problema da desinformação. Na verdade, daqui, não tem que se saber o que é verdadeiro ou falso. A inteligência artificial não obedece a essa lógica aristotélica que nós estamos acostumados de verdadeiro ou falso e da inexistência de um terceiro modal, como aprendemos nos melhores ensinamentos aí da ética jurídica. As chamadas alucinações, o nome é esse que os técnicos dão do modelo de linguagem, que são fomentadas pela desinformação, não são um problema para a máquina, porque o objetivo é mudar o teu voto e não fornecer informações precisas nem informações verdadeiras. Logo que saiu esse ChatGPT, eu fiz alguns testes de conhecimento e eu vi que a inteligência erra demais. Porque o que eles fazem? É como se fosse um aspirador de pó. Vai chupando tudo que tem ali nas redes sociais. Então, tem muita coisa errada no mundo virtual. E aí, se você não tem, né, também informações boas, né, e precisas, você vai ter informações erradas. Outro aspecto é que, por ser um tipo de inteligência artificial de caixa preta, as pessoas não teriam como saber quais estratégias essa inteligência usa.
no campo da inteligência artificial explicável, que é exatamente o que o TSE acaba de regular nesta resolução que eu vos falei, visa exatamente abrir a caixa secreta de muitos modelos de aprendizagem automática para que as pessoas possam compreender como funcionam. Os americanos chegam a usar a expressão clogografia e alegam que, por exemplo, se a campanha presidencial do Trump implementasse agora em 24 a clogografia, a campanha democrata teria que provavelmente também ser obrigada a responder na mesma moeda com uma máquina semelhante. E aí, eles chamam, hipoteticamente, né, os estudiosos, né, da tecnologia eleitoral, a inteligência artificial segunda, né, de um segundo partido, do Dogger. Então, vejam vocês, se os gestores de campanha chegarem à conclusão que essas máquinas são eficazes, uma disputa majoritária ela poderia muito bem se resumir na disputa de duas máquinas, e o vencedor seria o cliente da máquina mais eficaz. Os cientistas políticos, os especialistas, teriam muito a dizer sobre as razões pelas quais uma ou outra inteligência artificial prevaleceu, mas provavelmente ninguém saberia realmente de que forma. O candidato teria sido eleito não pelas suas propostas políticas, não pelas suas ideias políticas que persuadiram melhor os eleitores, mas por ele ou ela ter uma inteligência artificial mais eficaz. O conteúdo vencedor teria vindo de uma inteligência artificial focada exclusivamente no resultado, maquiavélica mesmo, né? Uma inteligência artificial focada na vitória, despindo-se de ideias políticas próprias, ignorando o valor dos candidatos e dos partidos. E, nesse sentido, é muito importante dizer que a máquina teria vencido as eleições e não uma pessoa. As eleições, como já disse, deixariam de ser democráticas, embora todas as atividades normais da democracia tivessem ocorrido. Os eleitores teriam sido manipulados por uma inteligência artificial, em vez de escolherem livremente os seus líderes políticos. Eu queria dizer a vocês que esses são estudos que eu fiz esse ano ainda. Terminei essas considerações aí em maio, estou acabando de fechar um artigo que eu escrevi no livro do Fábio, aqui, esse congresso nosso, que eu só estou, está quase pronto, né? Mas aqui falou a professora. Eu tenho mais de uma profissão. Eu sou professora, né? Sou uma acadêmica, mas também sou uma advogada e atuo na advocacia eleitoral há 33 anos. Nós, como estudiosos, como professores, não é, meu amigo? A gente tem que dar a contribuição do salto à frente. Vejam que o que eu falei a vocês não é um conteúdo comum, né, visto em qualquer lugar. Isso é um conteúdo de muito estudo. Mas eu preciso ser verdadeira com vocês para trazer também o olhar, a experiência da prática. Pois eu só vim a esse congresso, né, por todo o amor, respeito e consideração que tenho pelos organizadores, porque eu estou no meio de uma eleição, nós estamos, né, exatamente no pior momento possível da eleição para um eleitoralista, que é o período aí dos registros de candidatura, né, são muito desafiadores. E eu quero dizer a vocês que isso tudo que o pessoal tem hoje se preocupado tanto, né, com essas tecnologias de alta envergadura, Fábio, com as inteligências artificiais, com tudo. Gente,
isso não é usado no Brasil. Acredita em mim, caso ou outro ali isolado. O que vigora no Brasil, na prática, e eu estou aí enfrentando, porque eu tenho 14 majoritárias sob minha responsabilidade, aí mais de 150 vereadores nas minhas costas, o que vigora no Brasil é a velha política. É a compra do voto, é tudo de antigo, Fábio. Isso aqui é muito bom, meu amigo, para a gente estudar, né? Isso aqui é para o Congresso, para a gente estudar. E, certamente, alertar, como todo cientista social deve, tem a obrigação de fazer, o que pode vir para o futuro. Pode vir ou pode não vir. A gente não é Herculano Quintanilha, né, para poder dar o futuro. Mas a partir do momento que, numa audiência pública do Senado americano, este assunto já é discutido, eu tenho a obrigação, como uma professora da matéria, de estudar esses caminhos e descaminhos. Mas isso é a professora, porque a advogada deixa aqui para vocês um relato verdadeiro de que as eleições no Brasil, elas continuam da mesma forma como sempre foram feitas. Coronelismo, inchada e voto do Vitor Nunes Leal. Ainda vigoram os mesmos paradigmas. E muitas eleições aí por esse Brasil afora são disputadas na bala, na compra do voto, na opressão e tudo, toda essa sorte, né, de coisas que a gente está careca de saber. Isso daqui é o desafio, né? Por isso eu citei o livro no início da minha fala, do admirável mundo novo que pode estar por vir nesse século XXI. Mas exatamente quando nós também estudamos transição energética, né? Participei aí com a esposa do professor Martônio esse ano, né, de um congresso que teve, né, da questão ambiental, da questão da energia. Da mesma forma que no mesmo planeta nós estamos, de um lado, na mais alta tecnologia, de outro, o cara ainda está fazendo, né, ali o fogo, né? Aí nesses Afeganistão da vida, né, nesses países, da mesma maneira são as eleições. Isso aqui que eu apresento nesse congresso são as mais altas discussões de tecnologia. Mas na prática, minha gente, nós ainda estamos muito aquém disso, porque o que hoje faz uma eleição, você ganhar ou perder uma eleição, não é isso aqui, não. O cara ficou, porque a inteligência artificial, os caras se preocupando muito que a inteligência artificial vai ter 10 votos, porque o que dá voto é outra coisa, tá bem? Um beijo carinhoso para todo mundo e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que me deram, né, de eu poder estar aqui. Estou vindo aqui, né, com essa cara descabelada, descolada, porque saindo, né, ali do inferno das eleições. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professora Vânia. Quero reiterar minha admiração por você, desde o ano 2015, quando eu te conheci, em Rondônia, lá no meio da Amazônia. Eu fui convidado de Portugal, da Espanha, e ela do Rio de Janeiro, e nos conhecemos. Eu era doutorando, não era nem doutor, mas a nossa amizade cresceu. É verdade, estivemos em grandes lugares conhecidos depois, mas a amizade sempre muito sincera, e a professora Vânia é uma pessoa que é uma referência no direito constitucional brasileiro, na vertente do direito eleitoral, e nós lá de Portugal, Espanha, também já recebemos ela lá para falar sobre teorias e temas importantes para debate, e é muito importante. Ela falou sobre inteligência artificial, e agora eu vou falar também inteligência artificial já regulada, né? Eu vou falar rapidamente, em torno de 10 minutinhos para vocês, o novo Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, está em espanhol aqui os PowerPoint, porque eu fiz essa aula lá em Buenos Aires,
e também lá um pouco na Europa, mas em Buenos Aires, para trazer para o público aqui da América Latina, a regulação, né, da inteligência artificial, os principais pontos, não vamos entrar em debate, vamos mostrar assim como foi o processo legislativo e os interesses do legislador europeu quando criou o regulamento, né? Então, o regulamento ele foi aprovado no dia 22 de maio de 2024, faz menos de 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses, e ele é um regulamento, é diferente das diretivas, né? Então, no regulamento, o próprio corpo legal normativo feito pelo Parlamento Europeu já passa a ter uma eficácia plena, direta, sobre todos os países, os 27 países da União Europeia. Lógico, ele ainda não está em vigor, porque teve um prazo, né, uma vacatio legis de 2 anos para se adaptar ao regulamento, mas vocês vão perceber qual é a verdadeira intenção do legislador europeu quando criou o regulamento, demorou 4 anos de debate, várias comissões, né, no parlamento, várias comissões do Conselho Europeu para decidir essa regulação, mas o interessante disso é os níveis de riscos que o regulamento traz. Então, tem questões importantes da inteligência artificial, o regulamento ele não regula, porque não é o interesse do regulamento, e há outras questões importantes que há na regulação, né? Então, vou passar aqui a introdução, deixa eu ver se consigo ir passando. Será que isso aqui funciona como eu faço? Você vai ter que passar para mim, Breno, por favor. Eu não estou vendo aqui se está desligado. Será que está ligado? Então, o enfoque, né, da inteligência artificial para a visão europeia é a excelência e confiança. Por quê? A Europa ela deu um passo no regulamento, muitos falavam no começo, é isso mesmo, obrigado. Muitos falavam no começo que regular a matéria da inovação, da tecnologia, poderia ser algo que poderia travar o desenvolvimento e, inclusive, poderia despertar a fuga, né, de grandes empresas da Europa. Mas foi ao contrário. Quando a Europa começou a pensar na regulação, ela pensou na excelência e na confiança. Desse mundo empresarial, desse mundo que trabalha com tecnologia, portanto, um órgão, um território com regulação é um território mais seguro. Então, as empresas vão ter mais segurança com relação aos seus contratos, com as suas atividades, né, e com os seus produtos. A professora Vânia falou aqui dos produtos, que, por exemplo, videogame, né, que tem inteligência artificial, temos também aí no mundo da informação, produtos criados por empresas, mas aqui há um quadro de riscos, né? E eu me lembro que em 2020 eu dei uma palestra em Madrid e eu falava sobre algumas estratégias da inovação digital lá em 2020 e uma palavra ficou explícita nessas estratégias no ano 2020, que era colocar o ser humano no centro de todo esse processo tecnológico, né? Então, aqui na estratégia europeia da inteligência artificial, né, tem o objetivo de converter a União Europeia no centro de classe mundial de inteligência artificial e garantir que a inteligência artificial esteja centrada no ser humano e seja fiável. Então, esse é um dos fundamentos, né, que a União Europeia traz como a inteligência artificial. Muito bem, então o regulamento da inteligência artificial, se a gente conseguir passar mais um slide, ele é a primeira lei da história em matéria de inteligência artificial. Eu acho que não dá para passar? Consegue passar? Não vai, né? Ele é a primeira lei da história. Não há nenhuma lei no mundo inteiro que regule a inteligência artificial até esse ano, 2024. Há várias leis que falam de inteligência artificial, mas que regulam a inteligência artificial é o primeiro regulamento. Aqui no Brasil também há propostas, né, de regulação da inteligência artificial, etc., mas ainda não chegou lá. No dia 21 de maio e vai passar a ter seus efeitos a partir de maio de 2026. Dentro de 2 anos. Eu queria falar para vocês, assim, o mais importante para mim, mais à frente eu vou chegar nos níveis, né? Então, a inteligência artificial, ela é o uso da tecnologia digital, isso diz o parlamento, para criar sistemas que possam realizar tarefas, né? Que, em geral, é feito pelo ser humano. Então, há sistemas da inteligência artificial que faz tarefas do ser humano. Vou dar um exemplo aqui no próximo PowerPoint, né? Exemplo aqui, assistentes virtuais, diagnósticos médicos, né? Você vai no médico, pode ter um programa que vai fazer um perfil da pessoa e vai tirar, né, com base em diagnósticos, mas usando a inteligência artificial, e vai dar um resultado. Então, aquilo que o ser humano faz pela sua inteligência própria, a máquina faz, ou os programas, os softwares fazem. Então, essa é a grande questão. Imagina vocês quando uma máquina, se você for no médico, faz um diagnóstico seu, e esse seu diagnóstico
depois, né, você vai confiar naquele sistema, porque afinal é algo técnico, e no futuro dá um problema contigo por causa daquele diagnóstico. Quem vai ser o responsável por aquele ato digital? Né? Que a professora Ana falou aqui, não há personalidade jurídica. Por exemplo, não há personalidade jurídica. Porém, essa é uma questão que tem que ser regulada na lei, essa responsabilidade médica, se for com relação aqui à inteligência artificial no âmbito da medicina. Quem vai regular? Então, o que fez o Parlamento Europeu? Ele classificou níveis de riscos. Então, ali tem os níveis de riscos, e esses níveis de risco regula-se. Os riscos leves não estão regulados, mas os riscos mais perigosos, esses estão regulados, e depois existe um sistema de responsabilidade civil. Seguindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Mais um, para frente ou para trás. Aqui. Essa parte interessante. Então, o tempo que a União Europeia, o que ela faz? Ela tenta reconhecer esses riscos potenciais. Eu vou falar assim muito brevemente, porque eu não quero chegar no debate, mas é só para mostrar para vocês como está a questão da legislação, né? Ela reconhece esses riscos potenciais e propõe que se adote um enfoque ético de uma parte e antropocêntrico, porque é aquela questão do ser humano que está no centro do processo, com respeito à tecnologia. O regulamento, portanto, da inteligência artificial, ele trata desses riscos e também ele classifica as normas. Eu queria mostrar aqui alguns quadros que eu retirei de documentos baseados aí com base no regulamento da União Europeia, que ele tem uma pirâmide invertida. Né? A pirâmide começa lá em cima, que é mais leve, né? Videogames, spams, filtros, são coisas que a inteligência artificial usa e não há por que regular, porque é uma coisa leve. Os chatbots, já sabemos que já começam os chatbots a entrar na nossa privacidade, questões mais de ordem pessoal. Baixando para um nível um pouquinho mais, já começa a ter mais riscos, né? O uso de transportes, né? O carro que a professora falou, você está andando de carro e tem um carro com inteligência artificial sem motorista, né? Provas e exames, podem ser exames escritos ou exames médicos, recrutamento, quando as empresas vão recrutar pessoas, existem programas que identificam se você tem um gênero de A ou B ou C, se você gosta de tipos de tem uma personalidade diferente, isso também é uma questão que afeta o nosso direito fundamental, a nossa intimidade, a nossa privacidade, ou a nossa própria personalidade, né? Questões de contratos, de garantias de contratos, que os bancos também conseguem filtrar a nossa vida privada, saber se a gente tem mais ou menos dinheiro, mas uma questão mais de ordem invasiva, né? E o mais perigoso seria, né, questões de pontuação social, né, qual que é a nossa pontuação social aqui na sociedade. Isso não é uma questão de que tem que saber se nós temos mais ou menos mérito social, mas os programas de inteligência artificial conseguem fazer isso, né, reconhecimento facial, nós vimos na China, na pandemia, os robôs, né, os drones vinham, reconheciam as pessoas e mandavam elas para casa, né? Ou seja, esse processo de reconhecimento facial foi proibido, né, na União Europeia, não se pode ter isso, e aqui, por exemplo, é proibido. A próxima pirâmide, olha que interessante. Então, o legislador europeu ele regulou esses tipos de riscos, né, os que são inaceitáveis, que não se pode aceitar em hipótese alguma, são proibidos 100%. Depois tem os altos riscos, que há um nível de proibição, mas se você fizer, também há uma certa um nível de responsabilidade. E tem os riscos limitados e os riscos mínimos. Por exemplo, no risco mínimo é totalmente liberado, não há nenhuma regulação, né? Com relação aos riscos mínimos. Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês, com base na lei. Então, aqui no risco mínimo ou nulo, a grande maioria dos sistemas de inteligência artificial não colocam riscos nessa questão, né? Portanto, não precisam ser regulados pela União Europeia e pelo Parlamento. Próximo, risco limitado. Sistemas de inteligência artificial só têm um risco limitado, estão sujeitos a algumas obrigações de transparências muito leves, como divulgação do seu conteúdo, né, com relação à inteligência artificial, e normalmente tem um uso também posterior. E aqui estão os dois principais, né, alto risco, né, e risco inaceitável. No alto risco, se autorizará, né, essas empresas, né, ou quem manipula a inteligência artificial, uma extensa variedade de sistemas de inteligência artificial com alto risco, que vai dizer, isso aqui é alto risco, privacidade, questões de direitos fundamentais nossos, né, de segurança, etc. E vai ter um rol de requisitos e obrigações para aceder ao mercado na União Europeia. Então, as empresas que vão trabalhar
com esse tipo de mecanismo de inteligência artificial, elas vão ter que seguir uns requisitos para poder entrar no mercado da União Europeia. Então, há uma regulação aí nessa matéria. E o risco inaceitável, essa é uma questão que alguns usos da inteligência artificial, eles colocam risco que consideram inaceitáveis, porque o seu uso estará 100% proibido. Então, o próprio regulamento, ele proíbe essa manipulação da inteligência artificial, né? Entre eles, quais são? Manipulação cognitiva condutual, que nós falamos, que até a professora falou aqui um pouco, que a intenção de algumas informações é mudar a conduta da pessoa, né? Atuação policial preditiva, questões da polícia também muito interessante, porque as polícias, elas invadem nossos direitos fundamentais, com algumas questões elas podem fazer, outras não. Reconhecimento das emoções em lugares de trabalho, é possível, por exemplo, máquinas reconhecer se o trabalhador está feliz, se está alegre, está disposto, se não está, isso também é proibido, né? É proibido. Em centros educativos, né? E também a questão da pontuação cidadã. Também é proibido os sistemas de identificação biométrica, como aquele que eu reportei aqui no começo, né? Que são os drones que reconhecem as pessoas e podem até mandar nelas, e o reconhecimento facial, com algumas poucas exceções. Essas são as principais regulações, né? E, para finalizar, só para vocês perceberem que demorou 4 anos, né, para chegarmos do debate no parlamento até sua aprovação. Demorou 4 anos, começou no ano de 2020 no Conselho Europeu e foi passando para frente, né? Em abril de 2021, a Comissão Europeia publicou uma proposta que essa se tornou agora regulamento. Depois o Conselho debateu, outubro. Mais para frente, em 2022, houve aí novas normas que foram tratando, houve muito debate. O que eu acho muito interessante nesse tipo de normas, quando se faz normas que têm um impacto amplo na sociedade, há muito debate, tanto dentro do parlamento, quanto fora do parlamento, pelas representações, né? Associações representativas, de classe, etc. Há muito debate, há muita alteração da própria lei. Em 9 de dezembro de 2023, né, foi o ano passado, final do ano, final de 3 dias de conversas, né, houve uma negociação entre o Conselho Europeu e o Parlamento e fizeram um acordo. E foi adotado esse acordo agora em maio de 2024. Então, há pouco mais de 2 meses, nós tivemos aí, então, a regulação, né? A regulação. Quais são as principais conclusões que eu quero ser muito rápido para mostrar para vocês o que está acontecendo por lá, né? Então, o enfoque europeu é confiança na inteligência artificial, ou seja, nós vamos permitir muito uso da inteligência artificial dentro daqueles parâmetros de níveis, né? Permitimos e incentivamos para que haja confiança no mercado, né? Depois, criação de inteligência artificial fiável, que terá um entorno, né, seguro e favorável para a inovação dos usuários, dos desenvolvedores e dos implementadores. A Comissão, né, Europeia propôs iniciativas jurídicas relacionadas a uma confiança na inteligência artificial e uma questão muito importante para a juíza é a questão dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, tudo que tem a ver com o risco, esses direitos são muito protegidos. Por quê? Lembrando que o ser humano mantém-se como centro das relações, né? Nós não podemos colocar em risco esse desvio do ser humano no centro das relações. Outra questão importante, responsabilidade civil, né? Responsabilidade por dano. Quando há dano causado pela inteligência artificial, há indenização e há uma classificação aí sobre essa indenização. Então, essas são as minhas principais conclusões que eu tirei para demonstrar como está esse momento a regulação da inteligência artificial lá. Não queria entrar em confronto, debate, até porque o propósito do Congresso é nós apenas alertarmos o que está vindo pela frente e depois no artigo nós vamos detalhar muito mais. Muito obrigado, fico à disposição. Bom, eu pergunto se alguém da plateia gostaria de se manifestar. João. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo João Ricardo, sou egresso aqui do mestrado em Direito da Unicristos. Também sou professor lá da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral. Sobral que está dominando o mestrado da Unicristos, dominando Fortaleza, dominando o mundo. Em breve, em Iberoju, em Sobral.
Bom, professora, ótimo te ouvir sobre as questões relacionadas às eleições desse ano. Eu costumo dizer que as eleições desse ano, elas, não só desse ano, mas eu acho que as últimas 3 ou 4, elas têm um desafio muito grande relacionado ao uso das redes sociais. Não estou falando só de inteligência artificial, mas estou usando também de utilização das redes para fazer propaganda negativa, para, enfim, se esconder por trás da responsabilização cível e criminal para tentar atacar os candidatos. E a minha pergunta para você é sobre você como advogada, quais são as ferramentas que você pensa que devem existir na justiça eleitoral a preço de hoje para as eleições atuais, para tentar combater isso o mais rápido possível? O processo eleitoral só dura 45 dias. E muitas vezes as pessoas vão lá, criam fakes, criam perfis nas redes sociais, atacam determinados candidatos, atacam determinadas propagandas, e é muito difícil que o tribunal consiga, ou os juízes eleitorais consigam, na verdade, retirar esse conteúdo logo ou penalizar prontamente. Existe a história de quebra de IP para verificar quem é o responsável, enfim, é todo um procedimento que talvez em 45 dias não é resolvido. E aquela propaganda negativa, no entanto, muitas vezes continua, permanece, o processo eleitoral não anda, enfim. Eu queria entender quais são as estratégias que a Justiça Eleitoral e que a Advocacia Eleitoral está pretendendo empreender para que essas coisas sejam mais rápidas, né? Eu sei que envolve questão de regulação de mídias digitais, envolve direito de personalidade, enfim, mas eu quero utilizar um pouquinho da sua experiência aqui, aproveitar um pouquinho da sua experiência para aprender um pouco mais. Obrigado. Olha, eu vou te dizer o que eu enfrentei na eleição de 2020 e quais foram as ferramentas que eu usei. Em muitos momentos, o grande desafio era se eu deveria entrar com uma AIGE ou se eu deveria entrar com uma representação de propaganda. E aí o desafio do advogado, porque se tu entra com a representação, o cara diz, não, isso é uma AIGE. Merecia uma investigação mais profunda. E se você entra com a investigação, a campanha acabou e você não tem o que fazer. Então, eu te digo, né, da experiência que eu tive enfrentando Twitter, Ibope, naquela eleição de 2020, eu posso até falar o nome do candidato, porque acabou a eleição, já tem tanto tempo, eu estou até em outro estado. Eu fui advogada da delegada Marta Rocha, né? E ela teve uma eleição muito pesada, na época, contra até o prefeito, né, o Eduardo Paes. E o que eu posso te dizer, né, que o meu grande desafio muitas vezes foi isso, né, entre uma e outra. Agora, o que eu usei como advogada, né, para eu poder te responder aqui? Embora a legislação eleitoral, né, esteja sempre, né, em contínuo aprimoramento, a gente sempre tem a ideia de que o que eu vou fazer, né, diante desse cenário hostil? Nós temos poucas ferramentas, mas existem, né? E eu vou dizer a você quais são as ferramentas que você pode usar hoje, porque não surgiu nada novo, a não ser o que eu já falei para você da inteligência artificial, para esse tipo de enfrentamento, né? De contas virtuais, sobretudo, né? Sem correlação com nenhuma pessoa natural ou jurídica, né? Que venham a falsear identidades. Você deve se ater na lei das eleições a alguns artigos que foram incluídos na lei das eleições, sobretudo 57, 57B, né? O 57B proíbe a utilização de técnicas virtuais que ampliam artificiosamente a repercussão e a visualização dos conteúdos eleitorais, né? Aí nós temos a barreira dos bots, dos robôs. Há muita resistência, como eu falei na minha palestra, das plataformas. A mais hostil é o Twitter, de admitir qualquer tipo de controle externo de software na detectação de robôs, né, dos perfis falsos.
Sempre que as plataformas colocam em dúvidas sobre a metodologia aplicada, elas vão invocar também o poder de autotutela no combate dos bots e das fake news. Só que hoje nós temos também algumas ferramentas mais populares, né, que qualquer um pode usar para a identificação desses robôs. E aí eu te dou o exemplo do Botometer e do Central Pegabot. Esse é uma parceria do Ministério Público Federal com o ITS, lá da UERJ, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que os professores são professores da Faculdade de Direito lá da UERJ e trabalham com direito digital. Mas a maioria das abordagens, né, vai analisar os perfis de maneira individual, né, sempre com cálculos, né, de probabilidade e, enfim, né, coordenadas por programadores humanos, e nós temos, às vezes, um falseamento de diagnóstico. Uma segunda barreira, né, é a potencialização de mensagens positivas para os candidatos ou de propaganda suja, né, para outros que são detectados por esses perfis falsos, por esses robôs. Você pode até ter um perfil que não é você, pode ter um avatar, mas tem que ter por trás daquele perfil a identificação de uma pessoa. Porque se você comete alguma coisa contra mim, eu tenho que ter o direito de saber quem está por trás, por exemplo, daquele avatar. Imagina, Fábio, né? Eu lá nos bons tempos, né? Ruivona, tal, aí eu boto um avatar da Era Venenosa do Batman, né? Na internet, né? Para fazer gracinha. Mas por trás, eu tenho que saber que tem por trás daquela identidade secreta é a professora Mariaeta, caso eu esteja fazendo o que não deve. Mas vamos para o campo processual, que é isso que você quer saber, né? O campo processual civil eleitoral. Você pode vislumbrar duas alternativas, meu filho. Se você for fazer uma representação por propaganda irregular sobre essas questões, velho artigo 96 da Lei das Eleições, é com ele que tu vai contar. E o artigo 17 da resolução. Agora, se você também for utilizar uma AIGE, né, por abuso do poder de mídia, e aí, mas não tem precedente, não importa, cara. Nós estamos falando de abuso de mídia, aquilo é mídia, né? Nós temos ali a previsão do artigo 22 do Estatuto das Inelegibilidades, que também podem, né, ser usados. Mas vejam que o que você pode ter realmente de novidade nessa questão toda é o artigo, né, que você pode se valer, que é essa novidade da eleição, que é o artigo 57. É nele, o 57A, o 57B, que você vai poder ter aí uma resposta processual para essas tuas contendas. E é o que se tem até agora. Calma. Acho que podemos encerrar, agradecer mais uma vez a professora Vânia, muito interessante, muito enriquecedora as suas palavras. Professor Fábio, foi relevantíssimo fazer a troca, exatamente esse contraponto entre a realidade brasileira e como estamos na Europa. Então, acho que terminamos o nosso primeiro dia muito bem, excelentes debates, ótimos trabalhos, boas participações, e declaro encerrado o nosso primeiro dia. Vamos para o jantar, hein? Onde é o nome do lugar? O jantar, meus amigos, será no Santa Grelha. O Santa Grelha da Tibus Cavalcante, não do Iguatemi.